Oi, gente, tudo bem? Lembrando, sou a professora Daniela Costa, da disciplina Políticas Linguísticas, que está começando agora, né? A gente já teve só a apresentação da disciplina, e agora a gente começa a estudar os conteúdos mesmo, né? Nesse módulo 1, a gente vai estudar uma introdução, né? É um campo muito novo de estudos, ele é muito relevante, mas está se organizando como campo de estudos, mas é interessante a gente ver que isso já acontece há bastante tempo. Como vocês estudaram na introdução dos estudos linguísticos, né? Os estudos linguísticos aconteciam há muito tempo, mas a organização da linguística como ciência foi a partir do início do século XX. As políticas linguísticas como campo de estudo, a gente vai ver também como se iniciou, mas a gente vai ver que nas origens, né, as origens datam de muito antes, né? Então, o Calvé, que é o texto que a gente vai estudar hoje, né, que é o grande precursor dessa área, ele é um ótimo estudioso de sociolinguística, a gente vai ver a relação entre políticas linguísticas e sociolinguística, mas o Calvé começa o texto dele explicando que a intervenção humana na língua ou nas situações linguísticas não é novidade. Sempre houve indivíduos tentando legislar, ditar o uso correto ou intervir na forma da língua. Isso a gente vai ver que acontece desde sempre, a intervenção humana na língua. Então, dizer o que é certo, o que é errado, reconhecer falantes a partir das variedades linguísticas, por exemplo, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, a gente tem, né, nos livros já, como que você sabia que a pessoa era de tal lugar, porque dependendo de como ela pronunciava determinada palavra, você prendia, você não prendia, porque tinha um certo. O início dos estudos linguísticos, né, os livros dos Vedas, Panini já estudava, né, qual seria a forma correta de a gente pronunciar determinadas orações lá, para que os deuses pudessem nos ouvir. E vocês imaginam? Então, desde sempre a gente teve isso. Panini, os estudos datam de 4 antes de Cristo, né? Então, é interessante a gente perceber essa movimentação entre homem, legislar sobre a língua, intervir sobre as línguas, que acontece há muito tempo, né? Mas como é que nasceu o conceito, essa aplicação? Segundo Calvé também, a primeira noção que a gente teve de políticas linguísticas foi em relação ao planejamento linguístico, esse language planning, do Haugen, em 1959, olha só. O planejamento linguístico, segundo Calvé, né, recebe esse batismo na mesma época que a sociolinguística, e pouco mais tarde será definido por Fishman como sociolinguística aplicada. Vocês têm no decorrer do curso a disciplina sociolinguística, que basicamente estuda a relação entre língua e sociedade. Então, esse planejamento linguístico, ele começou a acontecer, a ser batizado, a ser entendido dessa forma, nessa mesma época da sociolinguística, lá mais ou menos em 1960, né? E esse planejamento linguístico a gente vai ver mais para frente, em várias aulas, inclusive, que os autores sempre retomam, né? Mas a gente pode entender como as políticas linguísticas se aplicam, como é que se planeja isso. Por isso é que foi entendido como sociolinguística aplicada, né? Porque toda vez que você falar aplicada, linguística aplicada, sociolinguística aplicada, você está falando de um plano teórico cujos produtos estão presentes na sociedade ou que se aplicam diretamente na sociedade. Então, por que seria sociolinguística aplicada? Porque o planejamento linguístico é como se aplica essas noções de língua na própria sociedade vigente, tá? Então, por isso que foi pensado em sociolinguística aplicada. Aí, a gente tem dois conceitos muito importantes, que é a de política linguística e planejamento linguístico. A gente vai ver que são duas coisas que são diretamente relacionadas, mas que são diferentes. Então, o Calvé também nos explica, lá na página 15, ó, que as relações entre a política linguística e o planejamento linguístico são relações de subordinação. Assim, para Fishman, ele retoma bastante os estudos do Fishman, o planejamento é a aplicação de uma política linguística. Então, pensem na situação. Você tem uma política linguística. Vamos pensar assim: eu proíbo os estrangeirismos. Pronto.
né, para quem não lembra, estrangeirismo são as palavras que são emprestadas pela língua a partir do vocabulário de línguas estrangeiras. Então, por exemplo, essa é a minha política linguística, proibição de estrangeirismos. Como é que seria o planejamento linguístico? Como é que eu vou colocar isso em prática? Eu vou proibir as pessoas de assistirem a vídeos de youtubers que falam inglês, por exemplo. Então, vou lá no YouTube, sei lá, baixo uma lei que não pode mais passar vídeo em inglês para as crianças. Não sei se vocês viram, é uma discussão que está tendo em Portugal, que as crianças portuguesas estão começando a falar como as brasileiras por causa dos vídeos do Lucas Neto, que é um youtuber ligado à área infantil e tudo mais. Então, a política linguística é o que eu defino. O planejamento linguístico é como vou colocar isso em prática. Por isso é que o Calvé menciona essas relações de subordinação, né? Eu preciso ter uma política linguística para eu ter um planejamento linguístico. Aí você fala, mas prof, lá a gente viu que nasceu o planejamento linguístico. Sim, porque nasceu já essa atuação. O que a gente começou a construir de conceito é entender que todo esse planejamento advinha de uma política linguística, de um pensar, de uma ideia. É essa relação entre política linguística e planejamento linguístico. Aí a gente vai ver que nessa área de políticas linguísticas a gente tinha duas grandes vertentes de estudos. E a gente vai ver em todos os estudos, não só em políticas linguísticas, que não é meramente uma questão geográfica, mas principalmente teórica. Então, você tem pesquisadores de lugares diferentes que dão uma pegada teórica diferente para a mesma área de estudos. Então, por exemplo, o que o Calvé nos mostra? Que você tinha dois lugares de estudo. A gente tinha os pesquisadores americanos e os pesquisadores europeus, né? Qual que era a diferença? Os pesquisadores americanos, eles têm a tendência a acentuar sobretudo os aspectos técnicos da intervenção sobre as situações linguísticas constituídas pelo planejamento, questionando-se muito pouco a respeito do poder. Já os pesquisadores europeus parecem mais preocupados com as questões de poder. Como assim? Enquanto os americanos pensavam nesses aspectos teóricos do planejamento, isso é, como eu vou colocar o planejamento em prática, de que ações eu preciso, se são ações positivas, isso é, de incentivo, sei lá, dar um prêmio, né, para quem não usar estrangeirismos, usando aquele nosso exemplo anterior, ou uma sanção para quem usar o YouTube, se divulgar um vídeo, vai pagar lá uma multa de sei lá quantos R$ 1.000, né? Então, pensando nesses aspectos da intervenção em situações linguísticas, não pensando muito no poder. Já os pesquisadores europeus parecem mais preocupados com essa questão. O que é o poder? A relação da diversidade linguística não é uma relação usualmente pacífica. Você tem línguas hegemônicas, você tem línguas minoritárias, aí você tem questões de poder. Por exemplo, a gente vai ver aqui que as políticas linguísticas elas lidam com a heterogeneidade linguística, né? Mas é só você pensar, por exemplo, que quando você tem uma variedade no português brasileiro, uma variedade linguística mais popular, mais coloquial, e você tem a variedade linguística padrão. Você consegue perceber as relações de poder entre isso, entre as duas? Por exemplo, uma é mais aceita, é considerada mais correta, ela é a que recebe mais poder na sociedade. Então, quem sabe falar tem mais espaços de poder, mais lugar de fala. Isso são questões de poder e estavam muito mais relacionados aos pesquisadores europeus. Até porque a gente vai ver que tem a questão da Segunda Guerra, tem a questão das minorias linguísticas lá, né? As pessoas que tinham que sair dos seus lugares para um lugar mais pacífico, que aí porventura teria outra língua, porque são outros países, né? Essas relações todas são tratadas mais pelos pesquisadores europeus, né? E aí é interessante a gente pensar, principalmente quando a gente falou agora em contexto europeu, para a gente pensar no momento histórico em que isso existia. É interessante a gente pensar que políticas linguísticas, como pensam nessa relação entre língua e sociedade, em como as línguas se relacionam,
a história, o contexto histórico, social, político, vai determinar muitas relações de poder entre as línguas e vai determinar, inclusive, políticas linguísticas, né? É o que a gente vê, por exemplo, nessa pegada europeia de que havíamos falado mais no slide anterior. Qual que era o momento histórico, né? A descolonização de inúmeros países africanos e asiáticos em vias de desenvolvimento. Então, aquele período lá, 1960, era efervescente essa discussão entre países não mais colonizados. Então, o que, que você tinha? África e Ásia, principalmente, mas aí, porque foram os últimos também a serem descolonizados, e eles estavam em vias de desenvolvimento. O que, que é esse desenvolvimento? Um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social. Aí se pensa novamente, inclusive, na língua que se fala, porque a gente vai ver em vários momentos do curso que quando você vai dominar uma determinada nação, você leva a sua religião e você leva a sua língua, dentre outras coisas, né? Então, quando um país é descolonizado, ele pensa inclusive nisso. Espera aí, mas essa língua que eu estou falando é a língua do meu colonizador ou é a minha? Eu me sinto representado por essa língua? Então, esse desenvolvimento trouxe também esses questionamentos. E esse foi o cerne dos pesquisadores europeus, pelo menos nesse início, né, dos estudos de políticas linguísticas. Mas o Calveri destaca que planejamento e política, né, linguística não estão vinculados somente ao desenvolvimento ou às situações pós-coloniais. Por quê? Porque tem países que não são, nunca, não se tem notícias de terem sido colonizados, e que tem essas relações de planejamento linguístico, há políticas linguísticas relacionadas a eles. Então é importante que a gente pense assim: os estudos podem ter nascido nessa questão pós-colonial, mas não se restringe apenas a isso. É isso que é importante a gente pensar, né? E aí o Calvé ele vai trazendo, né, vários estudos, várias perspectivas para a gente entender essa introdução, né, esse início das políticas linguísticas como área de estudos, né? Então, segundo Calvé, a primeira acepção do termo planejamento linguístico foi determinação de objetivos, um plano, e a aplicação dos meios necessários para atingir esses objetivos. Era isso que se pensava ser o planejamento linguístico. Na verdade, não mudou muito, né? Porque você tem um objetivo, um plano, e a aplicação dos meios necessários. Então, por exemplo, a gente falou sobre possibilidade de proibição de estrangeirismos na língua portuguesa, na variante brasileira. Então, pronto, esse é o meu objetivo, não haver mais estrangeirismo, como se fosse possível, tá, gente? Não é possível. Isso não prejudica a língua, nem é um retrocesso à língua. A gente vai estudar isso no decorrer da disciplina. Mas aí, como é que eu vou planificar isso? Como é que eu vou atingir esses objetivos? Quem vai ser o agente que vai ser responsável pela execução desse plano? Quais serão os passos? Vai haver sanção? Como eu vou avaliar esse planejamento, se esse plano deu certo, tá? Então, o planejamento linguístico tinha essa noção: plano e aplicação dos meios necessários para atingir. Mas tem uma coisa muito importante dentro do planejamento linguístico, que é esse aspecto nacional estatal. Por quê? Segundo Calvé, as políticas linguísticas são iniciativa do Estado ou de uma entidade que disponha no seio do Estado de certa autonomia política. Por quê? Para você determinar uma política linguística, para você realizar um planejamento linguístico, você tem que ter a força do Estado, né? Porque, por exemplo, eu aqui, né, na universidade, eu vou proibir de falar. Vamos pensar. Por exemplo, a gente está discutindo muito sobre um vocabulário racista que a gente tem no racismo estrutural, né? Então, você, quase todo mundo, ainda se vê, por vezes, utilizando expressões que hoje são entendidas como expressões racistas, né? A gente tem melhorado como sociedade? Muito, a gente tem muito mais que melhorar.
Mas por que o Calvé menciona esse aspecto nacional ou estatal? Porque a gente está vendo uma movimentação na sociedade, por exemplo, contra, né, esses termos racistas, mas a gente não tem ainda, ou está muito incipiente, uma intervenção estatal nessa situação, uma cartilha, um trabalho nisso nas escolas, na universidade, uma lei baixada que é proibido fazer. E quem tem esse poder ou é o Estado, mas o Calvé também menciona que uma entidade que disponha de certa autonomia política. Então, não precisa necessariamente ser o Estado, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas uma entidade que tenha certa autonomia política. Pensem, por exemplo, na OAB, né, que é uma organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma certa autonomia política, né? A gente ouve muito o que a OAB fala, ela se posiciona em relação a temas muito importantes, né? Então, de repente, se a OAB encampasse um projeto, de repente ela tivesse certa autonomia para que esse planejamento linguístico pudesse de fato acontecer. Então, é por isso que a gente precisa desse aspecto nacional ou estatal, para que haja força política para que de fato esse planejamento linguístico aconteça, que ele haja em todas as suas etapas, como a gente vai ver mais para frente. Aí, segundo o Herbert Simon, que é citado pelo Calvé, há 4 fases para o planejamento linguístico. Lembra que a gente tinha falado cada etapa e tudo mais para a gente ver? Então, que segundo Hogan, seria um procedimento de decisão, isso é o que orientaria o planejamento linguístico. Ó, diagnóstico de um problema, concepção das soluções possíveis, escolha de uma das soluções e avaliação da solução tomada. Então, para haver o planejamento linguístico, você teria que ter essas 4 fases. Então, diagnóstico de um problema, os decisores. Quem é que vai identificar o problema? Qual é o problema a ser tratado por meio dessa política linguística? Então, eu tenho que diagnosticar esse problema. Tá, diagnostiquei, igual a gente falou, um uso exagerado de estrangeirismos na língua portuguesa. Aí, concepção das soluções possíveis. Quais seriam as alternativas para a gente pensar sobre esse planejamento linguístico? O que ele poderia propor? Dentre todas as ações possíveis e imagináveis, quais são as alternativas que a gente vai utilizar? Aí, depois disso, então, você tem a escolha de uma das soluções. Isso é, você pode fomentar o uso de palavras de origem latina, você pode proibir o uso dos estrangeirismos, você pode fazer um policiamento nas escolas, sei lá, alguma coisa assim. Então, você escolheu uma das soluções, você a avaliou como uma decisão relevante, como a melhor alternativa. Então, essa foi a avaliação. E depois a aplicação, a avaliação da situação tomada. Isso é, você legislou lá que vai criar uma multa, sei lá, de 10 UFIRs para todo mundo que escrever, ou pronunciar, ou registrar um estrangeirismo. E aí você vai avaliar essa solução tomada. Como é que está essa aplicação? Está funcionando? Em que medida está funcionando? Deu certo? Por quê? Porque se por acaso você quiser mesmo esse objetivo e esse planejamento linguístico não estiver funcionando, você volta ao início, aí você já tem um diagnóstico de um problema, digamos assim. Você vai pensar numa outra alternativa, numa outra escolha, e aí você vai ver a aplicação, porque isso pode acontecer. Você rever essas políticas, né? A gente tem trabalhado muito com isso quando a gente tem falado sobre ensino de língua, né? Como é que a gente vai ensinar a língua portuguesa? Ah, vamos ensinar, né, por meio da teoria da comunicação, lá nos anos de 1980. Aí, não, desde, né, dessa perspectiva da língua como interacional, a gente está também trabalhando por meio do texto, né, desde os PCN lá. Então, o que acontece? Está sendo reavaliado a cada momento, né? Isso também acontece, e a partir desses passos, mais ou menos, que foram percebidos ou que foram organizados a partir da noção do Simon, que seria esse procedimento de decisão, porque é você decidir o que vai fazer, né?
Aí tem também a abordagem instrumentalista do Ray e do Tolle. Por quê? Segundo essa perspectiva instrumentalista, o Calvi até explica, ó, não faltam definições que apresentam a língua como um instrumento de comunicação, considerando que seu funcionamento poderia ser aperfeiçoado pela intervenção na escrita, na gramática ou no léxico. Por quê? Se a gente pensar em língua como instrumento de comunicação, é essa abordagem instrumentalista. Então, por exemplo, eu falo, eu me comunico e você tem que me entender. É pensando que a língua é só isso, porque a língua é isso. Eu concordo com essa abordagem instrumentalista de falar que a língua é um instrumento de comunicação. É o meio pelo qual a gente se comunica com o outro. Mas ela é muito mais do que isso. Se a gente pensar, a língua organiza os nossos pensamentos, a língua exprime nossas ideias. É só você pensar, você usa a língua só para comunicação? Você já pensou lá que no seu sonho tem língua? Nos seus planos, o que eu tenho que fazer hoje? Ah, eu vou olhar lá na minha agenda ou vou pensar. Você está pensando por meio da língua. Então é muito mais do que instrumento de comunicação. Mas essa perspectiva considerava que esse funcionamento poderia ser aperfeiçoado pela intervenção na escrita, na gramática ou no léxico. Pensem, por exemplo, no acordo ortográfico. Não é a gente pensar na língua como instrumento de comunicação, uma vez que a gente está tentando, por exemplo, tentando não, já foi, né? Já está em vigência faz algum tempo. Aproximar as escritas da língua portuguesa falada em diversos países lá, signatários do acordo, não é? Então, o que você teve? Intervenção na escrita. Voa, enjoo, lém, vem, perdeu, por exemplo, o acento circunflexo. O trema caiu, né? Só permanece em nomes próprios. Isso não é uma intervenção na escrita? Mas também a gente pode pensar numa intervenção na gramática, né? Como é que esses elementos da sintaxe se organizam? É só a gente pensar que, por exemplo, eu escolho a ordem canônica da sentença, né? Sujeito, verbo e complementos. Então, o que eu tenho? Eu posso dizer que essa é a forma canônica, e é mesmo, e na gramática determinar como esses elementos vão se organizar. Ou mesmo no léxico, a gente vai ver, inclusive, em umas aulas aí mais para frente, uma tentativa, né, de intervenção no léxico. O léxico, né, grosso modo, é o repertório e vocabulário de uma comunidade. Então, o que é essa intervenção no léxico? Como eu falei para vocês, os estrangeiristas, palavras que vieram de outro lugar. Se eu proibir, se eu tentar proibir, eu estou fazendo essa intervenção no léxico. E tudo isso com vistas a essa comunicação. É como se eu aperfeiçoasse, por meio dessa intervenção, a comunicação ficasse mais fácil, ficasse mais fluida. Esse é o pensamento das intervenções, pensando em língua como instrumento de comunicação, que, segundo Calvé, a gente pode entender como abordagem instrumentalista. Aí o segundo modelo do Hogan, também apoiado em Claus, desse segundo Calvé, é que você pode fazer o planejamento linguístico sob duas perspectivas. Você pode ver como planejamento de corpos e como planejamento de status. Como assim? Quando você está falando em planejamento de corpos, você está falando em intervenções na forma da língua, como essa língua acontece. Por exemplo, se eu estiver pensando nos estrangeirismos lá, eu estou pensando na forma da língua. Eu intervir em como a língua está funcionando, o que ela tem, quais os traços que lhe pertencem, alguma coisa nesse sentido. Quando eu estou falando em planejamento de status, eu estou falando em intervenções na função da língua. Como assim? Por exemplo, em 2005, a gente instituiu a Libras como língua cooficial, né? Então, oficialmente no Brasil, a gente tem a língua portuguesa e a Libras. Isso é uma intervenção na função da língua. Isso é, a Libras foi alçada a uma posição de cooficialidade. E como que isso é uma intervenção na função da língua? Os sujeitos que a utilizam
teoricamente, pelo menos a gente está trabalhando para isso, eles começam a ter mais espaços. A língua como cooficial, ela exige, por exemplo, algum tratamento estatal, a gente viu lá essa perspectiva nacional ou estatal, né? Então, quando você está mexendo na forma da língua, em como a língua está se realizando, você está no planejamento do corpus. Quando você está pensando em como essa língua é vista, como ela é tomada na sociedade, qual o seu lugar, você está falando em planejamento de status. É basicamente isso. Aí, esse modelo, é interessante isso, você pode pensar nessas situações. E aí o Calvé traz esse quadro que elucida bastante, né, essa compreensão. Então, o que você tem aí? Você tem que pensar primeiro, pensa nessas colunas. Você tem a forma, que é o planejamento linguístico, eu falei, né, que é esse planejamento do corpus, e você tem o planejamento de status, que é a função, a cultura da língua. E aí você tem duas grandes variáveis, a sociedade e a língua, porque a gente está vendo tudo essa língua vigendo nessas sociedades. Então, quando eu estiver falando na relação entre língua e sociedade, eu estou no planejamento do status. Quando eu estiver falando no funcionamento da língua, na forma da língua, eu estou falando em planejamento de corpos. Ok? Aí vamos lá. Qual que é o planejamento linguístico? Se eu estiver pensando no planejamento de status, a escolha, aquele processo de decisão do Hogan que a gente viu lá em slides anteriores, que é o quê? Identificação do problema e escolha de uma norma. Por quê? Porque isso está acontecendo no dia a dia da língua. Por isso que esse é o planejamento linguístico da forma mais relacionado à sociedade. Aí você vai para a língua. Você percebeu essas questões e você vai para a língua, para a padronização da língua, codificação. Que aí a gente já vai para o planejamento do corpus, vai mexer na língua em si e não na relação dela com a sociedade. Como? Você faz a codificação. Você pode fazer a transcrição gráfica, mexer na sintaxe, mexer no léxico. Só de você pensar, por exemplo, dessa transcrição gráfica, esses estudos que a gente faz de línguas ágrafas, né? As línguas que não têm escrita. Só de você fazer a transcrição gráfica, você já está mexendo no corpus da língua. Por quê? Porque você tem aí duas modalidades, a falada e a escrita. E aí você vai ter que pensar em convenções, não é? O fonema fulano de tal, por que letra ele vai ser representado? Então, isso é uma padronização, né? Por isso, só que no campo da transcrição gráfica. E aí eu estou no planejamento do corpus. Mas eu posso lidar com a sintaxe também, né? O que é proibido, o que é permitido na língua. É só a gente pensar, por exemplo, que o sujeito. Ah, mais perto ainda, eu ia falar da relação entre inglês e português, mas se a gente pensar na relação do latim, né, para o português, o nosso verbo haver, hoje, ele é um verbo impessoal, isso não tem sujeito, né? Então você fala, livros na escola, na estante, né? Mas o que a gente viu antes? Na sintaxe, esse verbo haver, lá no latim vulgar, né, que deu origem, né, à língua portuguesa, esse verbo era pessoal. Tipo assim, os livros vão na estante, como esse ser estar, aí você flexionava, né? Os livros estão na estante, há livros na estante, mas esse verbo haver pessoal, tendo um sujeito, né? Isso foi uma alteração na sintaxe que a gente teve. E esse planejamento do corpus, em grande medida, ele acontece também no que tange ao léxico da língua, que a gente falou, né? Como ele é um léxico a um nível mais próximo, o que mais determina essas relações sociais, ele também é o mais visível e o que mais reflete essas questões sociais. Então, por causa disso, ele é o que pode ser vedete, né, dessas políticas linguísticas, desse planejamento linguístico. Só que isso eu estou falando na forma. Aí vamos pensar na função. Aí eu tenho esse passo 3 aqui, que é já pensar na função, na cultura da língua. Quando eu estou falando em sociedade, como isso vai se aplicar? Aí aplicação, processo educacional, correção e avaliação. Não é avaliação prova.
É correção, isso é. Vamos ver como é que a gente vai corrigir esse problema que a gente identificou lá na identificação do problema e escolha de uma norma. Aí a avaliação do próprio processo. Está funcionando? Essa alternativa que eu busquei, essa forma como eu implementei esse planejamento linguístico? Se estiver funcionando ou não, a gente vai ver isso na avaliação, mas a gente está no campo da sociedade. Desce mais lá, o item 4, planejamento do corpus. Aí você pensa, quando você pensa em cultura da língua, você pensa em modernização. O que é essa modernização? Desenvolvimento funcional da língua. Como é que ela funciona? Modernização da terminologia, desenvolvimento estilístico, para vocês pensar quando a gente muda nisso, né? A própria língua literária, né? É um desenvolvimento da língua por um processo de modernização, sabe? Assim, subverter determinadas questões linguísticas, brincar com as palavras, né? Como Manuel de Barros fazia muito bem, e até uma modernização da terminologia. Isso é a função da língua na cultura, mas está dentro do planejamento de corpos, está falando da forma da língua. Por quê? É só a gente pensar naquela história lá do estrangeirismo. Vamos voltar a esse exemplo. Só que por que é um campo muito árido de se trabalhar? É só a gente pensar que com o advento da internet, como a terminologia relacionada à tecnologia mudou bastante. Então, hoje você usa muitas palavras que você toma do inglês e vão ficando aqui, vão se acomodando. É só você pensar em mouse, em teclado, em notebook, em desktop, em hardware, software, hub. Olha o tanto de coisa que aconteceu pela modernização da terminologia. E aí, se você pensar, volta nessa codificação, por quê? Porque a sintaxe vai lidando com isso. É só você pensar que você pegou um verbo deletar, o delete lá, né, que tem no teclado, e a gente trouxe para o português como verbo, a gente jogou na primeira conjugação e tem eu deleto, tu deletas, ele deleta. Isso é, você teve um acondicionamento por essa modernização da terminologia. Então, esse modelo você pode entender nesse passo a passo. Tanto pensando na forma quanto na função, a gente viu lá o planejamento de status e o planejamento de campo, de corpos, e a gente vê quando está relacionado à sociedade, quais os passos desse modelo que acontecem que são relacionados à sociedade, quais deles são relacionados à língua em si. E aí você tem esse trabalho. E aí, pensando depois desse modelo, você pensa da contribuição da sociolinguística nativa, da sociolinguística raiz lá, né, que é a que pensa na língua e sua relação com a sociedade. Por quê? Porque essa sociolinguística nativa, ela pensava na diglossia. O que é a diglossia? São duas línguas que acontecem no mesmo espaço. Basicamente é isso. Então, o que você tem? A diglossia não era uma coexistência harmoniosa entre duas variedades linguísticas, mas uma situação conflituosa entre uma língua dominante e uma língua dominada. Então, quando você tem duas línguas, elas necessariamente não são harmoniosas. É só você pensar hoje em dia nas línguas indígenas. A gente está na década das línguas indígenas, né? Segundo a própria ONU, né? A Unesco determinou. A gente tem daqui a pouco o Abril Indígena. Aí a gente tem lá, por exemplo, aqui nos Pantanais, a gente tem 7 línguas indígenas faladas. Aí você fala, como? Professora, a gente tem língua indígena falada em Campo Grande, por exemplo, na capital? Temos sim. Só que você tem essa relação conflituosa entre língua dominante e língua dominada, né? Uma é a hegemônica, considerada correta, aí tem a noção de tecnologia mais moderna, né, a mais complexa, e uma que você vê num lugar inferior, apesar de não haver isso, mas socialmente essas línguas assim se relacionam. E aí, segundo Calvé, poderia haver duas situações: a substituição ou a normalização. Então, como é que isso poderia acontecer? Uma língua substitui a outra.
Foi, por exemplo, o que aconteceu no Brasil colonial, né? Que você tinha a língua tupi, aí você tinha o português vindo, né, da Europa. Aí a mescla dessas duas, né? Porque a língua tupi era mais falada, não era a única falada, mas era mais falada e era falada nessa região costeira por onde os portugueses entraram no Brasil. E aí, depois nessa relação, você teve a língua geral, que foi falada por muito tempo, que era uma língua de base, por exemplo, portuguesa, mas com um léxico bastante relacionado ao tupi. E aí, por muito tempo, isso aconteceu. E aí teve uma política linguística. Lá o Marquês de Pombal, no século XVIII, proibiu o uso da língua geral. E aí o que aconteceu? A substituição. A língua geral foi substituída pela língua portuguesa e desde então a gente fala a língua portuguesa. Essa é uma ação que pode acontecer por meio da diglossia. A outra é a normalização. É o que aconteceu, por exemplo, que eu falei com as Libras. Você tem duas línguas, você tem uma diglossia, e aí você normaliza, normatiza, coloca em norma, né? A existência dessas duas para colocar num outro lugar, e especialmente para não haver essa substituição. Então, a diglossia ela pode trabalhar dessas duas formas, ela pode ter esses dois efeitos, digamos assim. Mas é importante a gente pensar nisso, que não existe uma coexistência harmoniosa entre duas variedades linguísticas. Sempre há um conflito. Mas a gente vai ver isso muito pormenorizado na unidade 2 da disciplina, podem ficar tranquilos. E aí, o que é importante a gente pensar? Que se dois grupos reivindicam, digamos que por razões identitárias, o direito às suas línguas, essas línguas têm, então, ipso facto, um papel e um lugar na sociedade. E se essas línguas são importantes, é por razões identitárias. Tem um papel e um lugar na sociedade. Você se coloca por meio dessa língua. Essa língua te reconhece, faz você se reconhecer como sujeito, né? Então, por exemplo, quando você fala das línguas indígenas, que são língua materna para muitos brasileiros, tá? Segundo estudos, a gente vê que hoje a gente tem mais ou menos 200 línguas indígenas faladas no Brasil. Então, muita gente está aprendendo língua indígena no seio da sua família. E isso tem um papel e um lugar na sociedade. Por quê? Como a gente falou lá no início, a língua é muito mais do que instrumento de comunicação. Então, você reproduz tradições, crenças, modos de pensar, de ver a sociedade. E se, por razão identitária, alguém está lutando pelo direito à sua língua, está considerando isso. Isso é importante de a gente pensar sempre. Enfim, né, terminando o nosso capítulo de hoje, na política linguística há também política e as intervenções na língua ou nas línguas têm um caráter eminentemente social e político. É nisso que a gente precisa pensar. Quando você está falando em política linguística, você está falando de política, na relação que você tem com a sociedade, com a língua, com essa sociedade. Não é meramente linguística a motivação de se estabelecerem políticas linguísticas e planejamentos linguísticos. É nisso que a gente precisa pensar. Por quê? Essas intervenções na língua, de que a gente falou e vai falar durante a disciplina inteira, tem esse caráter eminentemente social e político. Tanto eu penso nas relações entre as variedades linguísticas, quanto nas mudanças da língua, se eu acho isso positivo ou não, e eu penso nessa língua relacionada à sociedade, como uma representação social e como político também, meu lugar nessa sociedade. É nisso que a gente precisa pensar. Então, essa introdução foi mais para mostrar o campo de estudos, né? Como que as políticas linguísticas nasceram e onde elas se situam quando a gente fala de campo de estudos. O texto utilizado foi esse do Louis-Jean Calvé, As Políticas Linguísticas, o capítulo das páginas 11 a 35 está disponível para vocês na biblioteca. Bons estudos, podem continuar trabalhando e a gente se vê na unidade 2. Tchauzinho!